Mas se vocês virem os colegas dele que estavam com eles, digo-vos, é o grupo racista mais multirracial que existe. Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Café Sem Açúcar. Espero eu último. Hoje vamos falar sobre um tema que tem estado muito nos holofotes ultimamente. Vamos falar sobre racismo e brutalidade policial. Porque é que vamos falar disto? Bom, como toda a gente sabe, recentemente houve um assassinato, depende da perspectiva, mas eu diria que sim. Houve um assassinato de um homem preto, neste caso, por parte da polícia, em Minneapolis, nos Estados Unidos, que foi filmado. Por causa disso ganhou bastante mediatismo e está a gerar bastante, mais uma vez, a acender o debate sobre este tema e a gerar bastante revolta naquele país e um pouco pelo mundo inteiro. E pronto, acho que queríamos dar um bocado a nossa opinião, debater um bocado esse tema, falar sobre o que é que está bem, o que é que está mal, se calhar fazer uma pequena comparação entre esse problema nos Estados Unidos e na nossa realidade, pelo menos a realidade portuguesa. E pronto, espero que gostem. Alguém quer começar? Acho que está tudo dito, mano. Foi fixe, bro. Está muito Acho que fixe. correu bem. Não, pá, olha, não sei se toda a gente aqui acho que viu o vídeo, neste caso, do assassinato, como bem disseste. Epá, aquilo foi muito desumano. Como diria o meu senhor de filosofia 10º ano, aquilo foi muito desumano. Pá, Acho que podemos começar por dar um bocado de contexto. Acho que toda a gente que vai ver isto, pronto, está a par. Mas assim, muito resumido, o homem que morreu era o George Floyd, que foi inicialmente detido, supostamente por um alegado uso, penso eu, de uma nota falsa de $20, que pelos vistos foi, acho que depois se viu que não era verdade, ou que a nota era verdadeira, mas independentemente disso, pronto. Foi detido por causa disso e enquanto estava a ir para o carro e já à beira do carro da polícia, estava imobilizado, já algemado no chão e foi asfixiado por um polícia que estava a aplicar o seu peso em cima dele com o joelho no pescoço. Porque é que isto gerou tanta revolta? Primeiro porque a pessoa morreu, independentemente da cor e até mesmo da gravidade do que ela pudesse estar a fazer. É um homem que estava imobilizado, que aparentemente não resistiu à detenção e lá está, houve um abuso de autoridade da polícia, um registro de força que resultou na morte de um homem. Para além disso, entra muito o tema do racismo, não necessariamente por este caso, porque não é este caso isolado que faz com que haja um problema de racismo, mas há o tal padrão que, principalmente nos Estados Unidos da América, já é algo histórico e já não é de agora, infelizmente, que há uma certa discriminação em relação às pessoas de raça negra ou dessa etnia e que são vistos de uma maneira diferente e inferior, não só pela sociedade, mas muitas vezes em situações com a polícia, que são tratados de maneira diferente e vê-se muito, e essa maneira diferente é negativa. E pode ser agressiva, pode resultar em morte, pode simplesmente ser suspeitas, mesmo que não haja qualquer agressão ou que não haja consequências em termos de detenções, são suspeitas muitas vezes infundadas. Lá está. Pessoas que são incomodadas ou assediadas pela polícia simplesmente pela sua cor de pele. E pronto, é um problema. E já se sabe que é reincidente a partir do momento que tu vês já aqui há uns anos para trás. Tenho como exemplo algo que eu sigo muito, que é, por exemplo, a NBA. Já há uma altura, até acho que foi na altura que um jogador de rugby, de futebol americano, se não me engano, durante o hino, se ajoelhou como forma de protesto e tal. Pronto, nessa altura já houve um movimento mesmo em prol de combater este tipo de discriminação que sempre existiu e que se sente bastante nos Estados Unidos. Claro que é a nível mundial, mas nos Estados Unidos, pronto, se calhar se sente, como tem mais
mais diferentes culturas lá a coexistir, se calhar sente-se mais essa discriminação, não sei, E tens, ou mesmo tens o exemplo do Martin Luther King, que, lá está, que já tem todos esses movimentos já foram há 50 ou 60 anos e o progresso que houve, pode-se dizer que se calhar as coisas de forma geral ou em certos aspectos estão melhores, mas obviamente o problema continua muito presente e tendo em conta qual seria o objetivo final, que era a igualdade, não é? Tipo, não tem Exato. nada a ver com o que acontece hoje em dia. Até porque uma das conquistas que no fundo mesmo assim não consegue prevenir todos os acontecimentos que têm vindo a acontecer injustos, que é hoje em dia tu sabes que se fores uma pessoa pronto, que discrimina ou que é racista ou que olha para as diferentes raças de maneiras diferentes, não é? Tipo, pronto, que discrimina basicamente, tipo, já tens um bocado de pressão social no sentido de expor essa tua faceta, estás a ver? Tipo, as pessoas, às vezes, mesmo as pessoas que são racistas já têm um bocado de receio em assumir publicamente. Por isso aí acaba por ser já uma certa vitória, mas que hoje em dia já devia ser uma coisa mesmo 100% banal. Para além que racismo é crime. Exatamente. E lá está, e há outra questão, e por exemplo outro progresso que houve, lá está, não chega de todo, mas é importante, pelo menos aos olhos da lei, ou pelo menos em teoria os direitos são iguais, ou seja, uma pessoa preta, uma pessoa branca, uma pessoa asiática têm todos os mesmos direitos. Não há muito tempo uma pessoa negra não podia votar nos Estados Unidos, por exemplo. E havia uma data de sítios onde não podias, por exemplo, alojar, tinhas hotéis específicos para pessoas de raças diferentes. Por isso, em termos de direitos legais, teoricamente já são vistas da mesma maneira. Em termos práticos, sabemos que não é bem assim. É tal coisa, acontece sempre este tipo de acontecimentos particulares, é tal coisa, tipo, o que é certo é que há pessoas que existem, pessoas que persistem na mesma em ter esse tipo de pensamento face a pessoas de diferentes raças ou tons de pele, como queiram dizer, e essas pessoas acabam por fazer uma certa diferença, como foi, por exemplo, aqui, eram 4 agentes que acabaram por cometer um assassinato assim numa banalidade, mas o que é certo é que foi levado a uma vida, estás a ver? Tipo, por mais que eles tenham repercussões e por mais que haja revoluções e tal, tipo, pessoas que tenham esse mínimo poder vão acabar por ter sempre este impacto porque pronto, o que é certo é que, tendo em conta o papel que desempenham na sociedade, acabam por ter um bocado mais de poder, não é? Tipo, eles... Isso é que estava a dizer, é o que choca mais, é mesmo o papel que eles têm na sociedade, que supostamente é de proteção e ajudar mesmo estas pessoas a combater também o racismo, acontece, e foram elas que cometeram o crime, foram elas que mostraram ser racistas. Pá, e lá está, isto vem de tudo, é como tu disseste há pouco, mano, não se consegue controlar, é daqueles problemas que não se consegue controlar porque não tem muito a ver com a sociedade em si, também tem, mas é muito também com a educação que esta pessoa tem, porque lá está, um pai racista vai dar uma educação muitas vezes racista ao filho. Isto depois é como tudo, continua na cena. Pode ser que o filho depois aprenda e não seja isso, mas é muito com a educação de cada um. Por isso é que é um problema tão difícil de controlar, porque mesmo a sociedade e mesmo já havendo leis e estando tudo a caminhar para o bom sentido, vai haver sempre pessoas que discriminam e que são racistas. E há outra questão que é, por exemplo, agora este tema está outra vez muito na beta porque pronto, houve este caso mas está precisamente a ser tão falado e a ter este mediatismo porque foi filmado e foi divulgado. Mas lá está, o problema não é este caso, é óbvio que este caso é um problema, mas não é este caso isolado que faz o problema são todos os outros que acontecem provavelmente diariamente. Não estou a falar de mortes necessariamente, mas discriminação não só das polícias, mas da sociedade em geral. Mas da polícia também, que acontecem sistematicamente nos Estados Unidos, isso é muito evidente e é aí que está o problema. E a discriminação em si já é algo grave, já por si só, porque, por exemplo, ainda hoje vi um vídeo aqui, que era aqui em Portugal, já não sei em que zona é que era, mas notava-se que quem estava a filmar era um casal brasileiro, notava-se pelo sotaque que estavam a falar, e estavam a ser autenticamente expulsos de casa por cidadãos portugueses que estacionaram o carro em frente à casa deles, estás a ver?
e opá, recusavam-se a sair de lá, a dizer tipo, voltem para o vosso país, o vosso sítio não é aqui, tipo, isso já de si, tipo, eu acho que é algo muito grave, estás a ver? Tipo, queres dizer, tu vais ser privado de viver ou de tentar fazer o melhor que podes fazer na tua vida por causa de teres nascido aqui ou ali, com esta cor ou com aquela, tipo, opá, acho que é uma coisa tão ridícula, mas ao mesmo tempo foi como eu frisei ao bocado, tipo, é uma coisa que é muito difícil de travar, porque por mais que eu, É que, tu, o João, o é que quê? estás a falar, desculpa, estás a falar de racismo e agora até tocaste no ponto que também vai se intercalar, que é xenofobia. Também depois tens isso, estás a ver? Exatamente. Claro, e era o que estavam a dizer, é tudo uma simples. Dizes. Isso também é um problema muito prevalente nos Estados Unidos e que, opa, não quero dizer que aqui faça sentido, mas lá ainda menos faz, porque é um país que existe há 200 anos onde ninguém, tirando o 0,01% que são nativos americanos, Exato. não é? Faz É realmente, tudo. ninguém é tipo americano, não é? Exato, Yeah, sim. yeah. Não, e era como estavam a dizer, isto acaba por ser tudo uma questão, infelizmente torna-se um bocado cultural pela prevalência que tem e que vai tendo ao longo dos anos e da história, mas é tudo uma questão de educação, porque é aquele exemplo já é clichê, mas é verdade, é tipo aquelas imagens ou aqueles vídeos de uma criança branca e uma criança preta a brincarem juntos. De facto, ninguém nasce racista. Exatamente. Tu tens que aprender a ser racista. Alguém tem que te ensinar, alguém tem que te dizer que aquelas outras pessoas, diferentes de ti pela sua cor de pele, são inferiores, ou que tu és superior a elas, ou que elas são menos inteligentes, ou menos capazes, seja do que for, ou que são problemáticas, ou seja o que É for. tal coisa, mano, mas é isso mesmo que tu estás a falar. Tipo, eu acho que isso é mesmo da maneira que tu nasces e com o conceito que és educado, porque, opá, uma pessoa que tenha minimamente uma open mind, mano, tipo, tu consegues ver que é muito simples, tipo, a generalização está sempre errada, mano, no fundo, tipo, tu a partir do momento que generalizas algo, acabas por estar errado, tipo, tu nunca podes dizer, tipo, ninguém pode chegar aqui e dizer estes 4 graças para alunos Maia é porque opa, são uns baldas ou o que for, estás a ver? Tipo, isso aí é uma generalização, mas estás a entender? Tipo, tu Yeah, por estares associado a algo não quer dizer que sejas igual a todos os que estão associados a isso, tipo, yeah. nem nada que se pareça, tipo, e isto aqui também toca um bocado nesse conceito, tipo, E tu não tudo o que é podes olhar para uma importante, raça e tipo, dizer tudo o que é assim é X, estás a ver? Tipo, opa, para mim o mais importante que é, lá está, e quando se está a debater isto, normalmente o racismo e qualquer discriminação que tenha a ver com um grupo social tem a ver precisamente com isso, com um grupo social. Por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas de cor historicamente, são discriminadas e são marginalizadas, e é isso que faz com que, ou seja, de facto, por exemplo, nos Estados Unidos, eh, tu és pobre e és criminoso por seres preto, mas já vão perceber o que é que eu estou a dizer isto. Não é por seres dessa cor, é por causa da tua cor, tu vais estar mais provavelmente exposto a uma condição social eh, que foi sendo trabalhada, entre aspas, ao longo dos tempos, que faz com que tenhas menos oportunidades, tenhas menos acesso exato, à educação, moras em sítios menos privilegiados ou mais Mais pobres. problemáticos também. E atenção, isso não desculpa a ação, seja dessas pessoas, sejam pretas, brancas, porque o crime claro, é errado. Mas é aquela coisa óbvia. É óbvio que uma pessoa que não tenha o que comer ou passe dificuldades, não tenha roupa, mora num sítio desprivilegiado, vai ser mais aliciante a vida do crime, às vezes até por necessidade, do que uma exato, pessoa que tenha uma vida privilegiada. E isso, infelizmente, nos Estados Unidos, lá está, por causa dessa discriminação que já é histórica e faz parte da história daquele país, faz com que muita gente dessa cor esteja nessas situações. E é isso também que causa muito racismo, é as pessoas não conseguirem distanciar ou diferenciar a razão para essas pessoas estarem nessa situação da cor de pele delas. Ou seja, é automaticamente tu estás aí porque és preto e és pobre e és criminoso e não te safas porque és preto. Mas obviamente isso está mal, porque lá está, ainda não podia ter falar sobre isso com o João, que basta ver o nosso exemplo cá em Portugal. Por exemplo, no norte do país, nós temos uma população maioritariamente branca, não sei qual será a percentagem, mas pronto,
há pouca multiculturalidade aqui em cima. Ou seja, tu tens criminosos na mesma, tens pessoas a agir de forma errada na mesma, tens pessoas pobres na mesma e que são maioritariamente brancas, por exemplo. Exato. E não é pela cor de pele delas, é igual, é pela condição social em que estão, é pelo lá está, por todos esses Por fatores. todas as condicionantes que são iguais para toda a gente, para todo o ser humano. Tipo, não há diferenciação absolutamente nenhuma. Por exemplo, se fores a Lisboa, se calhar a maior parte das pessoas que vivem em pobreza já não são brancas, mas não é pela cor da pele delas, lá está. É porque lá tens muito mais gente de outras etnias, por isso é óbvio que também vais ter mais gente nessas condições de outras etnias. E no caso de Lisboa... Acaba o que estás a dizer, cara. Não, e lá está. E no caso de Lisboa, por exemplo, tens muitos sítios que têm populações que têm muita ascendência africana, seja Cabo Verde, Moçambique, Angola, que tem a ver até com a altura do ultramar, pessoas que vinham para Portugal lá para procurar melhores condições de vida e que se instalaram lá. E lá está. E esses sítios têm, como qualquer sítio que seja pobre e tenha menos condições, vai criar também mais problemas às pessoas que estão lá. Mas lá está, o problema não é a cor da pele das pessoas, são as condições que elas têm. Mas o grande problema que até falámos na altura foi o quão normal é aglomerar essas pessoas em sítios específicos, que sejam bairros, e ficam só essas pessoas a coabitar umas com as outras. Isso dá sempre problemas. Isso é aquela coisa. Também é complicado de ver, mano. É complicado, mas... Se bairros existem, é porque são uma ação social. Opa. Claro, mano, mas é o que eu estou a dizer. Mas isso para mim não é combater, isso é só deixar de lado o problema, porque o suposto aqui é conseguir juntar toda a gente, conseguir reinseri-los na sociedade, em termos em que eles conseguem estar mais à vontade. Estando mais exposta a essas pessoas, as pessoas são racistas e isso, se calhar até iam começar a aceitar mais. Se calhar, digo eu, não sei. É a mesma cena Sim, eu não digo que não, estás a ver. Mas a cena é que, por exemplo, tu tens tipo um bairro social que é... Lá está, é uma forma, não quer dizer que eles metem lá as pessoas sequer a pensar, tipo, pronto, são, por exemplo, imigrantes africanos ou são imigrantes ucranianos ou o que quer que seja, tipo. Percebes o que eu quero dizer? Não quero dizer tipo, que isso não seja uma boa ideia, só que o pressuposto para tu ires viver para um sítio desses ignora a tua pele e nacionalidade. Claro. É falta. Podes ver pelo exemplo que eu estava a dar ao bocado, lá está, até aqui no Norte. Tens bairros sociais na mesma, e a maior parte dos seus habitantes, tal como a maior parte dos habitantes no Norte, são brancos. E sabes o que é que eu te digo? Esses brancos filhos da puta não iam roubar, mano. Todos os filhos da puta, e eles? Está verdade, como qualquer pessoa que anda a roubar ou fazer eu ia dizer gaja, como qualquer gaja que anda a roubar. Sim, nós não discriminamos, as gajas também roubam. Exatamente. Sim, então. Também existe. Mas o João disse ali uma cena tipo, que é verdade. Uma das grandes, pode-se dizer que é a solução, mas um dos grandes caminhos para acabar, ou pelo menos para diminuir esse preconceito, seja em termos de racismo ou com qualquer outro problema que sofra de generalizações e preconceitos. É mesmo essa convivência. Porque, por exemplo, lá está, está sempre errado associares algo de mal a uma etnia, por exemplo. Mas se tu começares a conviver com mais pessoas que são diferentes de ti e começares a perceber, e se antes não percebias ou não acreditavas nisso, e começares a ver que elas são iguais a ti e que há pessoas que não são problemáticas na mesma, tal como pessoas iguais a ti são problemáticas, começas a ver que as pessoas são inteligentes também têm interesses, também têm objetivos, também... São humanos completamente normais, simplesmente muda a cor. Exato, são pessoas iguais a ti. E essa convivência também é um bocado o que falta. E lá está, por um lado, e isso não é que seja culpa das comunidades e das minorias, também é normal que elas se juntem e, pronto, para lutarem também contra esse conceito que sofrem. E por é mais à vontade. Não só isso, opa, partilham uma cultura. Sim, e partilham uma cultura. É a mesma coisa os portugueses quando vão para fora. Exato. Tu também queres estar com outros portugueses porque é pessoal que tu te vais identificar mais. Exato, é normal. Claro. Mas lá está, mas depois isso também cria os problemas
E nesse exemplo que deste é igual. Se calhar as comunidades portuguesas imigrantes, se calhar também são vistas por algumas pessoas de maneira errada lá fora, porque também não há essa convivência, por exemplo, e neste caso é igual. O que é importante é conseguir criar uma sociedade em que não haja essa marginalização, ou seja, a marginalização vai sempre acabar por haver, por exemplo, como estávamos a dizer nos bairros, mas é, pá, lá está, tentar desenvolver as oportunidades e a facilidade de acesso, seja de quem for, que está nessas situações, às mesmas oportunidades que os outros e dar-lhes a mesma facilidade de se exporem à sociedade e mostrarem que também são pessoas capazes. E, Mas espera aí, obviamente e quem estiver... Diz isto. Porque obviamente há sempre pessoas más e há sempre pessoas que vão querer fazer isso porque querem mesmo. Atenção, vai haver sempre dos dois lados, é qualquer parte. Mas é mesmo essa a chave, é dar oportunidade, é mostrar oportunidade, porque há muitos, opá, não estou a dizer que é muito, aqui em Portugal pode não acontecer tanto, não sei, por acaso não tenho, mas aqui em Portugal para mim não é um país racista, há pessoas racistas, para mim é mesmo esta a definição, tipo, não é um país racista, mas existem pessoas racistas. Exato. Para mim é esta a E definição. é o mesmo conceito. É o mesmo conceito. Na América, não vai estar a generalizar um país. Mas para mim a América é um país racista, porque tipo, em diversas maneiras. Não pode ser um país racista, mano. Para mim, tipo, claro que se calhar mesmo pela quantidade de população que tem e a mistura de culturas que tem, eventualmente encontra as pessoas racistas com mais facilidade. Mas eu digo isto devido a diferentes situações que aconteceram, tipo diferentes, que já morreram pessoas pretas e isso, e a lei, entre aspas, aplica, ou pelo menos eu já vi. Eu sei onde é que ele quer chegar. O que torna, eu acho que o que ele quer dizer, e eu concordo, o que torna um país racista e não haver pessoas racistas é teres esse racismo institucionalizado. Exato. Ou seja, na lei. Por exemplo, há uns anos, mais ou menos há 5 ou 6 anos, houve um caso parecido com este do George Floyd, que o homem se chamava Sandra Gardner, acho eu, que também foi detido na rua porque estava a vender cigarros a bolso. E a polícia, por acaso eu já não me lembro se ele resistiu ou não, mas independentemente disso, um dos polícias que estava na detenção fez um mata-leão e ele, pá, foi tudo muito parecido. Ele teve imenso tempo a dizer que não conseguia respirar e também morreu asfixiado. E o polícia que matou esse homem, isso foi em 2014, acho eu. Só em 2019, só o ano passado, é que esse polícia foi despedido. Não estamos a falar de ser acusado ou julgado. Foi despedido só o ano passado, só passado 5 anos. E isso mostra como as instituições que têm autoridade e têm o poder de responsabilizar as pessoas pelos seus atos, muitas vezes nestes casos não fazem ou não fazem da maneira correta. E é aí que entra o racismo, porque é óbvio que também há... Sim, mas eu acho que também podemos ver isso de outra maneira. Tipo, porque é tal coisa, tipo, tu também podes olhar para isso como uma coisa do género, não sei o que, isto aconteceu, isto é racismo, mas pode não ser, mano. Tipo, acontece muitas outras coisas, inclusive é que os polícias também acabam por assassinar, por assim dizer, uma pessoa, e até pode ser branco ou amarelo ou o que for, mano. Claro. Tipo, há muita mais coisa em jogo, tipo, não é só olhar para aquilo e dizer matou por aquele porque é racista e ele nem resistiu e tipo, não, tipo, isso são tudo condicionantes, tipo, tem que haver condicionantes no sentido de se realmente foi justificado, se foi... Pois. Claro, o problema são os padrões, percebes? E por exemplo, e nem é estás completamente certo, atenção. E nem é a questão do polícia, desse homem que eu estou a dizer de há 5 ou 6 anos, nem é a questão se esse polícia é racista ou não, já nem estou a entrar por aí. A questão é, aquilo foi uma morte que não foi justificada. Era uma pessoa que estava desarmada, que não estava a representar um perigo e foi morta. Sim, mas olha, por exemplo... Mas espera aí, independentemente do polícia ser racista ou não, a verdade é que, não sei como é dizer, mas os tribunais, seja quem for que tem o direito ou que tinha o poder de fazer justiça nesse caso, não o fez. Essa pessoa nem sequer foi julgada. E é esse padrão que também está mal. É porque há muitos casos, por exemplo, movimentos como o Black Lives Matter, que começaram, por exemplo, nessa altura, 2013, 2012, penso eu, em que houve uma série de casos, por exemplo, de mortes de cidadãos pretos à mão da polícia, que não foram julgados devidamente.
Porque já, lá está, o problema não é só quem o faz, é depois quem tem o poder de julgar e de dar o exemplo. Exato. E é aí que se torna um problema muito grande, é quando tu vês que as instituições oficiais não estão a fazer o trabalho delas, principalmente quando envolvem uma certa cor de pele. Exato, mano, mas é tal coisa, tipo, isso aí, mano. Como é que eu tenho de explicar? Tipo, isso é injusto claramente, mano, mas acabamos por pôr um bocado mais de pimenta nessas situações por ser com uma pessoa tipo preta, porque há mais sensibilidade nesse sentido, mano. Mas, por exemplo, estou aqui em Portugal, também assistes a isso, estás a ver? E é com brancos, mano, estás a ver? Tipo, porque os polícias têm, mano, opá, são polícias, mano. É como tu aqui quando falas com alguém, por exemplo, aí tive um stress com aquele polícia, ou o caraças tipo, com um agente, o caraças foi um porco e não sei o que, não sei o que mais. Tipo, ele pode ter toda a razão do mundo e pode ter sido injustiçado de uma maneira mesmo absurda. Mas tu achas que ele vai para o tribunal, mano? Não, estamos a falar de mortes, bro. Eu sei, estamos mano, a eu falar sei coisas que diferentes. sim. Eu sei que Fala de sim, mas eu estou mortes. a dizer que eles têm muitos benefícios nesse sentido, mano. Estás a ver? E tipo, e na América com certeza que não é diferente, mano. Tipo, eles atrasam muito o processo por causa disso. Tipo, tentam sempre negligenciar ao máximo, mano. Mas é que eu não estou a dizer que isso é bem feito. Eu estou a dizer tipo, que isso acontece em muitos países, mano. E é algo que, no fundo, é o sistema que está viciado, mano. Que é. Tipo, sempre foi assim, estás a ver? Mas é como eu te digo, por exemplo, outra coisa. Mas isto estás a dizer, só uma cena, tipo, só onde estás a dizer o segundo ponto, mas isto tu disseste agora, é o sistema que está viciado, estás completamente certo, mas o problema é que se vê-se esse vício do sistema muito mais vezes a prejudicar pessoas que têm uma cor de pele diferente ou da cor branca do que o contrário. Não estou a dizer, é óbvio que Mas também isso é complicado de dizer, agora. Pode-se dizer, mas não sabe. Porque, de certa forma, sempre que é tipo. E não estou a dizer que isso não acontece, atenção, mas quando é, por exemplo, um branco a matar um preto, os mídia, principalmente nos Estados Unidos, que também são uma filha da putice do caralho, rodam logo para o racismo. Porquê? Sim, porque é o que o pessoal vai ver e vai pensar, aí, que merda, não sei o quê, vão dar atenção a esse caso. Quando não quer necessariamente dizer que se calhar o contrário não aconteça, estás a ver? E acontece, mano, atenção. E até podemos ver neste próprio caso, eu não estou a dizer que não foi racista, atenção, eu não estava lá, não conheço a polícia, mas se vocês virem os colegas dele que estavam com eles, digo, é o grupo racista mais multirracial que existe. Que era tipo, um era asiático, outro era mulato ou preto, ou não sei. Estás a ver? Não digo que não foi racismo, mas lá está, tipo. Sim, salta-se logo. Eu neste caso em concreto associei muito ao racismo por causa da postura do agente que estava com o joelho no pescoço do George Floyd, da vítima. Porque estamos a falar de um homem que está ali, sabendo perfeitamente que o que ele está a fazer durante aquele período de tempo podia ser fatal para qualquer pessoa, estás a ver? Sim, e a normalidade dele ali, tipo, as pessoas a dizer, tipo, não sei o que, você não consegue respirar, ele constantemente a dizer, dói-me o estômago, dói-me o pescoço, dói-me tudo, não consigo respirar. E tipo, a postura do homem ali, olhar em seu redor como se nada fosse, e aquela mão metida no bolso, mano, ele estava com a mão no bolso, mano, e estava ali, tipo, como se estivesse pausado numa esplanada, mano, na boa, tipo, a postura dele é que me faz associar isso, tipo, a frieza dele é que me faz associar um bocado a isso, neste caso em concreto. E uma coisa é verdade, tipo, independentemente de ser racismo ou não, há ali uma coisa que não se pode negar, que é, havia intenção de matar. Ele até podia achar, ou seja, opa, eu estou a tentar arranjar maneiras, se calhar, de tentar ver outro lado, mas não vou ver, porque a verdade é que um polícia é treinado e sabe bem o que é que está a fazer. E é óbvio que tu estás a aplicar o teu peso inteiro no pescoço de alguém que tem uma das artérias mais importantes do teu corpo. Pá, estás a bloquear a circulação, é óbvio que estás ali a fazer uma coisa que é potencialmente letal. E muitos profissionais até depois foram rever o vídeo e disseram que mesmo existe aquela posição para imobilizar alguém e mesmo assim estava a ser aplicada de maneira errada do polícia. Foi essa a cena. Tipo, até disseram que estava errado. Opa, não sei. E a cena da questão de toda a gente estar a ver. Não sabemos também não sei, deve haver polícia-chefe, não sei. Estou só a dizer, tipo, agora também já estou a arranjar aqui outras desculpas. Mas sim, que é estúpido os outros o que fizeram
Foi, mas notava se calhar ali também algum respeito, entre aspas, por aquele polícia. Mas já não sei. E lá está. É Eu respeito não acho que estúpido, seja mano. É respeito complicado. estúpido. Atenção, Não, por isso é que eu acho claro. mais estranho. Mas eu nem acho que isso seja uma Mas, questão de opá, respeito, é uma É questão tipo. fodido. Porque aquilo é óbvio, tipo, se tu estás a ver uma coisa, e ainda por cima se és polícia, opá, está bem, ele até pode ser um superior, pode ser um superior teu, não Sim, sabemos se é o concordo. caso. Mas tu estás a ver uma injustiça, algo que está mal a correr à tua beira, ainda por cima algo pelo qual tu és responsável porque estás presente naquela detenção. Tu tens E é que tu és polícia, mano. A cena é essa. Sim, Tu és exato. polícia. Se tu tiveres Sim. que prender, se tu fores polícia e tiveres a ver um polícia a cometer um crime, Tens tu que tens é que prendê-lo. pará-lo. Exato. Ele não, e esse é outro problema. É óbvio que a pessoa que está ali pior é quem estava em cima dele. Mas os outros todos que estavam ao lado Ainda é estavam pior, quase. mano. É tão Não acho mal que seja, como. não acho É que tão seja mal. pior. É tão mal. Não São é pior, cúmplices. mas é tão mal. É tão mal como o que está a fazer é o que está a fazer. Mas tem, lá está, eles tinham a responsabilidade de olhar para o que estava a acontecer e atenção, é o que nós também dizemos isto tudo com muita levieza, porque nós não somos Exatamente. polícias. Nós não temos aquele trabalho, não temos a pressão de estar ali gente a chamar-nos nomes Nem lá sabemos, está. mano, a dificuldade que eles tiveram para atingir aquele cargo na vida, mano. Para analisar, tens que Lá nos analisar a Estados Unidos. situação, exato, essas coisas todas. Mas a questão é, se tu vais por. Lá está, aquilo, ser polícia é uma. Tu tens que estar lá. É defender. Lá está, isto não é fácil. Mas precisamente por não ser uma profissão fácil, é que nem toda a gente pode ser polícia. E é uma pessoa que faz aquilo a alguém sem. Ainda por cima sem qualquer necessidade, é uma pessoa que não estava a resistir, estava algemada, estava imobilizada. Quem faz aquilo não pode estar naquela profissão. E quem está ao lado dessa pessoa e olha para aquilo que está a acontecer e não age, também não pode estar naquela profissão. É porque eles são treinados para isso. É que nós estamos aqui a tentar defender, e também gosto de defender, mas acho que eles são treinados para agir sob pressão, para agir nestas situações, para saber, para tomar decisões rapidamente, em prol da segurança da população e para proteger as pessoas. E não o contrário, os direitos, exatamente, os direitos das pessoas. E nenhum deles ali fez isso. Lá está, eu acho que isto leva a outro problema, que é tipo, já não pode ser considerado racismo, mas também é, de certa forma, uma maneira de segmentar as coisas que muita gente acaba por ter, que é por causa, se calhar, de um polícia que está mal em 10, todos os 10 vão ser julgados. E depois, por exemplo, desses outros 9 polícias, que se calhar até estão, por exemplo, a fazer o seu trabalho, a policiar um desses sítios desfavorecidos que a gente fala. As minorias que estão lá, depois de se encararem com este tipo de situações, vão obviamente, tipo, não é? Vão ver essas pessoas com os olhos negativos. E o problema também é que essa minoria, que eu acredito que é uma minoria, acaba por estragar o trabalho dos outros, que se calhar realmente são pessoas que querem fazer o bem e querem fazer as coisas pelo caminho correto. É tal coisa, a generalização normalmente está sempre errada, mano. Claro. Por isso é que estes casos são tão importantes de... E lá está, é como o Guilherme está a dizer, já nem é só uma questão de racismo, mas por isso é que é tão importante focarmos nestes casos e julgar estes casos e dar importância, porque lá está, não só porque aquilo não pode acontecer, mas também porque é isso que dá mau nome a muita gente que não tem essa culpa. Exato. E é o que nós dizemos, por exemplo, nós aqui em Portugal, ou pelo menos, por exemplo, se calhar se fores um preto em Portugal já vais sofrer mais com isso. Mas nós, no nosso caso, já tivemos algumas conversas sobre isso, acho que nenhum de nós tem medo da polícia. Mas em certas situações, se calhar se eles nos vierem abordar, mesmo que tu saibas que não estás a fazer nada de mal, tens algum desconforto. E devia ser o contrário, tu devias ter uma sensação de proteção. A questão é que nos Estados Unidos, lá está, pessoas dessa cor acabam por ter um sentimento em diversas situações em que chegam a temer pela vida por coisas que pessoas de outra cor não têm, nem sequer lhes passa pela cabeça, é só uma coisa rotineira. E lá está, isso é um tal sinal do racismo que já está instaurado na sociedade. Tu, pela tua cor de pele, tu acabas por ter medo, e se calhar até é um medo fundamentado. Não, lá está, não quer dizer que todos os polícias, todos os agentes vão agir de forma incorreta contigo, mas acontece tanto que tem esse efeito. Opa, eu acho que agora que já discutimos esta parte do racismo, acho que podemos começar a opinar quanto
quanto às repercussões, digamos assim, que isto tem tido, que este acontecimento tem tido nos Estados Unidos e a nossa perspectiva quanto aos looters em concreto, que eu acho que, opa, na minha maneira de ver, não acho uma maneira de todo correta de reagir a este acontecimento. Se querem marcar a diferença, acho que não é por aqui, não é este caminho. Não sei se vocês têm algo a comentar. Eu tenho duas opiniões sobre isso. Que é assim, é óbvio que o caminho é o protesto pacífico. Mas nós também, sim, e esse é o caminho certo, como é óbvio, e não se deve causar sofrimento e problemas a pessoas que nada têm a ver com o problema, que estão inocentes e que são prejudicadas lá está, por estas manifestações violentas. Por outro lado, muitas vezes chega a um certo ponto em que infelizmente é só com essas manifestações violentas e que incomodam que se atinge algum progresso. Por exemplo, Mas não pode, mano. Mas sim, não pode, mano. Eu Estão muitas pessoas inocentes a morrer, mano. Estão muitas pessoas a proteger as suas próprias lojas, tipo, o seu próprio ganha-pão, tipo, sabes lá de onde essas pessoas vêm, o que é que elas tiveram de lutar para abrir um negócio e tipo, no fundo ali a proteger a sua... E sabes o que é o pior disto tudo? As pessoas que fazem isso não são... O pior disto é a situação do Covid. É que tipo, isto está tudo a acontecer quando os Estados Unidos é dos mais atingidos pelo Covid. É que isto tudo tipo, ainda está a piorar. Pá, apoio as manifestações, mas está tudo a piorar por causa disto. Está tudo claro. ainda pior. Mas atenção, e essas pessoas que vandalizam e roubam e são violentas, a maior parte delas, primeiro, essas são as minorias, porque a verdade é que os mídias focam-se aí, mas a maioria são pessoas a protestar pacificamente, mas as pessoas que o fazem são oportunistas, são pessoas que nem sequer estão preocupadas com a causa, porque são pessoas que se tu acompanhares esses grupos, se calhar não falam uma única vez em racismo no George Floyd durante o dia inteiro. Simplesmente estão-se a aproveitar de algo que está a acontecer para aproveitar. São coisas tão supérfluas, mano. Tipo, eles estão a assaltar lojas de luxo, tipo, é mesmo beneficiarem justamente, tipo, aproveitar isto para assaltar lojas da Louis Vuitton, para roubar sapatilhas. É que nem estamos a falar de alimento, nem de eletrodomésticos. Se querem vandalizar, se querem partir coisas, se querem causar estragos, que façam isso em edifícios públicos. Aí já estou muito mais de acordo, sinceramente. Porque estão a insurgir-se contra o Estado, que tem o seu papel que ainda por cima com o líder que tem neste momento. Jesus. Não é nada fácil. Mas é que a cena, tipo, já viste a quantidade de vídeos que estão na internet? Tipo, sim, claro que é. A proteger a sua loja e a saírem espancadas, mas espancadas. Tipo, estamos a falar de pessoas que não têm culpa nenhuma do que se está a passar, meu. Claro, já viste o que é isto acontecer em Portugal, mano? Tu estás na tua casa e entrar um monte de gente em tua casa para te assaltar só porque isto aconteceu, porque estão revoltadas com o acontecimento racista, mano. E claro, isso é completamente condenável. Mas onde eu queria chegar, lá está, em termos de assaltar lojas e esses negócios e pessoas que não têm nada a ver, isso é completamente errado. Mas, por exemplo, lá está, se o caso fosse esse que eu estava a dizer, de haver esse vandalismo contra instituições públicas e coisas desse género, aí para mim até fazia um certo sentido, porque até tens uma frase do Chávez que de facto aplica-se, que é que se tu fechas o caminho à revolução pacífica, abres o caminho à revolução violenta. E isso também tem acontecido. Tu tens tido uma data de protestos pacíficos que não estão a causar qualquer distúrbio, que estão a ser acabados e dispersos pela polícia, pessoas estão a ser detidas nesses protestos sem qualquer razão. E isso é grave. Isso é um direito fundamental, é uma liberdade do cidadão que está a ser... Literalmente tens a cena a dizer, o direito. Mas sabes o que é que eu também digo? Dois errados não fazem um correto. Um pequeno problema técnico. Mas pronto, continuando com o mesmo raciocínio que estávamos a ter. Lá está, esses protestos violentos, pelo menos na minha opinião, é óbvio que há sempre danos colaterais, mas e lá está, e neste caso, como tu estavas a dizer, e que tem acontecido muito aqui, que são, lá está, são coisas que em nada estão relacionadas com a causa
com a causa que supostamente está a ser defendida e está-se a fazer estragos que não vão dar em nada e não vão resolver minimamente o problema. Quando esses estragos são feitos e são direcionados a um dos pilares do problema, neste caso o Estado, eu sinceramente acho que faz um certo sentido, porque nós também em Portugal estamos um pouco mal habituados pela positiva, mas nós somos dos únicos países, não o único, que conseguiu mudar completamente um regime com uma revolução pacífica. Yeah. Isso Mas é não é estar mal uma... habituado. Isso é estar bem habituado. Foi o que eu disse, estamos mal E sermos habituados inteligentes. é o que foi o que eu disse, estamos mal habituados pela positiva, ou seja, é algo que não é normal e que no nosso país pá, foi excelente, como é óbvio, não estou a dizer que devia ter sido de outra maneira, ainda bem que foi assim, mas de facto, embora isso seja a melhor maneira das coisas acontecer, a violência muitas vezes também acontece por alguma razão Bro, e foi o que tu disseste há pouco, que embora citaste, não não seja foi? positiva. Citaste alguém? Sim, o Chaves Pois, exatamente, mano. disse uma vez que, lá está, quando fechas o caminho à Revolução Pacífica, abres o caminho à Lá Revolução está. Violenta. Pá, é triste, mas às vezes é necessário mesmo partir para a violência em muitos cenários, devido a mesmo a não ser resolvido. Agora, Mas tem que ser a violência, não é que alguma vez seja justificada, mas tem que ser justificada, lá está, não é estar a assaltar lojas Mano, tem que ser Sim, focado no teu objetivo. Exatamente, Exato. sim. Não isso é mesmo. simplesmente beneficiar do que se está a passar à tua volta. Mas isso lá está, isso não são pessoas que estão a manifestar, nem podem ser associadas à manifestação em si, porque quem está a manifestar até está a fazer uma manifestação. Mas o problema e o mais grave disto tudo é que eles estão a usar mesmo isto como desculpa. Tipo, é que isto é claramente pessoas egoístas, na minha opinião, tipo, pessoas egocêntricas que se dão, que têm, opá, eu nem sei como adjetivar esta merda, mano, esta atitude, mas Sei lá. tipo, eles têm. Oh, mano, é verdade, mano. É verdade. Eu Não, acho que é uma coisa mesmo muito má, mano. Tipo, eu já vi repugnante, mano, diria. pessoas a ser espancadas por grupos de 10, 20, 30 pessoas, mano, pessoas a ficar ali no meio do chão inanimados. Mano. Eu acho isto repugnante, mano. Tipo, Claro É horrível, mano, é como é que horrível. há pessoas, mano, tipo, sabendo perfeitamente a merda que estão a fazer, tipo, sabendo perfeitamente que não estão a resolver nada, que só estão a fazer aquilo para benefício próprio, são egocêntricas, mano, tipo, estarem a fazer isto, chegar ao fim e basicamente, não, isto aqui é porque nós somos injustiçados e graças, pô, estamos a brincar com esta merda. E atenção, e é nestes momentos que há alguns grupos que também se revelam, embora, e isso também é um problema, porque todo o racismo é problema. Por acaso deste ano, não sei se vi algum vídeo desse ano, mas naquele caso que eu estava a falar há bocado, o outro que foi morto com um mata-leão, eu lembro que nesse ano nos protestos, pronto, houve protestos deste género, lembro-me de ver vídeos que havia grupos de pessoas de cor negra que andavam pela rua e cada vez que viam um branco gritavam, olha, ele é branco, e pronto, iam lá espancá-lo, iam assaltá-lo. Essas pessoas são tão racistas como as que estão a causar este problema. Exato. E o problema é que essas pessoas fodem a vida nós pretos que estão lá porque não querem ter problemas com a polícia, porque essas pessoas não quer dizer que seja justificado, mas no fundo são a fonte do porquê também depois haver outras pessoas que as odeiam, tal como os brancos que espancam um preto porque sim, também são a fonte do racismo do outro lado. Exato. As pessoas têm merda Tudo bem das duas partes, lá está o que estás a dizer. Lá está, é o que dissemos desde o início, o racismo. Há pessoas más em todo o lado, há pessoas más de todas as cores, todas as classes sociais, com todos os níveis de riqueza, há pessoas más e com maus princípios e más motivações em qualquer lado do mundo. Mas pronto, lá está. É preciso saber caso, distinguir, mano, lá está, é preciso saber distinguir tudo. Problema, e assim muito rápido só para concluir, como é que vocês acham e quais são, lá está, qual é que vocês acham que é a melhor maneira de combater o racismo? Eu posso começar por dar a minha perspectiva. A pergunta, se faz favor, que eu brequei aqui. Qual é a melhor maneira de combater o racismo? Eu acho que eu tenho algumas perspectivas sobre isso. Por exemplo, eu acho que é super importante isto estar na comunicação social e nas redes sociais e haver uma inundação de publicações relacionadas com isto, porque cria visibilidade ao problema e mostra que é importante. E o facto de haver pessoas que dizem que já estão fartas de ter o feed do Instagram ou do Facebook cheio disto, ainda bem,
é sinal que está a resultar, porque isto tem... Sim, no outro dia até disse que estava no funeral. Eu cheguei à beira do Yeah, Gopa, parece que estou no isto- funeral no Instagram. Isto tem que incomodar, as pessoas têm que perceber que há um problema. Por outro lado, isso não chega. E quando nós não estamos numa posição de poder, eu acho que há duas coisas muito importantes que podemos fazer, que é primeiro votar, pá, que é um clichê e é uma coisa chata e perdes tempo a fazer isso, mas é o mais importante porque há muitos sítios e nos Estados Unidos, por exemplo, há muitos agentes do poder que lá está, que perpetuam este problema. Por exemplo, este ano enquanto que tiveste a primeira vereadora, acho eu, ou governadora de uma, já não lembro qual era a cidade, mas a primeira mulher e que era preta a ocupar esse cargo numa cidade dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo também tiveste um senador, não era senador, mas pronto, o cargo igual a este que eu estava a dizer noutra cidade, que era um homem assumidamente racista, que após 17 anos de mandato foi retirado do poder. E isso é a partir do voto, e essas coisas são importantes. E para além disso, sempre que vês racismo ou qualquer injustiça social à tua beira, seja a tua família, seja os teus amigos, seja alguém que não conheças, mas está a acontecer ao teu lado, tens que agir, tens que dizer isso está mal, e não quer dizer, e não tem que ser violento, mas o importante é tentar educar as pessoas, que é super difícil, pessoas que são assim, estão formatadas e à partida não vão mudar o seu pensamento, mas é preciso mostrar que estão erradas e tentar combater isso, e isso começa no teu círculo social, em portas fechadas, sem ser em público, que é aí que começa esse pequeno progresso, na minha opinião. Não, nota-se obviamente que tu pensaste nisto tudo e chegaste a este ponto do episódio só mesmo para mostrar a teoria que tiveste aí a criar. Pá, este gajo pensou tudo. Pá, eu acho que honestamente... Não, eu na minha perspectiva, tipo, mas de uma maneira mais simples e tendo em conta só e apenas as vivências que eu tenho vindo a ter. E das pessoas que já coexisti, já tive a oportunidade de ver, tipo, porque eu vejo muitas pessoas a dizer que não são racistas, mas têm, depois quando dás por ela, tipo, estão a afirmar coisas racistas, não é? Pelo menos comigo já aconteceu algumas vezes, não sei se convosco também já aconteceu, mas eu vejo que o racismo hoje em dia vem muito das gerações mais adultas, estás a ver? Eu acho que isso vai mudar muito com a nossa geração, tipo, tendo em conta a nossa mentalidade. Tipo, eu acho que quando for a nossa altura, tipo, a nossa vez, por assim dizer, tipo, desempenhar todos os cargos e pronto, tipo, quando a nossa geração, por assim dizer, tomar conta por exemplo, a nossa geração já ter, por exemplo, agentes, a nossa geração já ter, por exemplo, esta geração se reformar e nós assumirmos controle. Nossa geração, como quem diz, não é? Tipo, mais ou menos esta globalização de anos. Acho que já vamos vir com uma postura diferente, tipo, e não tão com aquela, por exemplo, eu posso-vos dizer que tu encontras muito mais facilmente uma pessoa da terceira idade racista do que propriamente uma pessoa da nossa idade. Estás a ver? Tipo, eu pelo menos tenho essa perspectiva. Sim, Tipo, sim, por exemplo, tu em cada 10 idosos, se calhar és capaz de ter 5 racistas e se calhar em 10 da nossa idade, se tiveres um já é, pronto, já é se calhar muito. É aí que eu assim discordo. dizer. Eu, infelizmente, acho que concordo que as gerações mais velhas são mais conservadoras e isso reflete também em algumas maneiras de pensar. Tiveram outras Racismo, por exemplo. vivências também. Sim. Mas eu acho que a diferença é que a nossa geração, embora não seja tão, lá está, não seja tão preconceituosa e não seja tão racista, eu acho é que já tem um bocado mais a consciência e há maior pressão social para não falarem. Foi o que eu referi. Yeah. Mas acho que é mais por aí. Mas eu acho que isso vai prevalecer, não é mesmo? Vai prevalecer, mas o problema, um racista silencioso não deixa de ser um racista. Não, mano, não estou a dizer isso. Estou a dizer prevalecer com as vivências que vai vir a ter. Estás a ver? Tipo, eu acho que eles vão acabar por chegar a um ponto e saber ver, tipo, com o acesso a tudo o que nós temos hoje em dia, estás a ver? Tipo, porque, oh, mano, antigamente tipo, sabias o que vivias. Tipo, hoje em dia não, tu não precisas de passar por elas para saberes o que é que se passa à tua volta, estás a ver? Tipo, eu acho que com o aglomerado Mas isso é a tua mentalidade que está certa. Mas é, por exemplo, eu acho que para nós os quatro, este tema
pá, tu ou és racista ou és antirracista. Racismo está errado e para nós essa é a única opção correta. Tipo, não é uma discussão, racismo está errado. Mas para uma pessoa racista, o racismo está certo. E a questão é essa. O que para nós é obviamente certo, ou correto, ou errado, para outra pessoa pode ser o contrário. E é esse o problema. Eu Exato. concordo com o que estás a dizer. Eu acho que à medida que as gerações vão vindo e vão evoluindo, esses estigmas vão desaparecendo, mas continuam muito presentes. E isso é o que a história nos mostra. Este problema já é falado há anos e anos e anos e anos e não desaparece. Pá, yeah. Mas não desaparece, mas eu acho que cada vez mais se nota em menos proporção. Porque, onde eu quero chegar com isto é que eu não acho que seja a nossa geração, a mesma geração a seguir, que vai solucionar. Que vai haver uma mudança assim tão grande. Ou seja, vai sendo aos poucos, mas eu não acho que seja a nossa geração que já vai ser completamente diferente. Porque eu vejo, basta ir às redes sociais, há imensa gente da nossa idade, se calhar não assumidamente racista, mas notas pelas atitudes que têm e pelos argumentos que dão, que são. Agora, mas eu acho que até foste tu que disseste, e foi algo que eu até tinha visto já na internet, que se não me engano foi o Will Smith que falou, que é o racismo continua a existir como existia antes, simplesmente agora é gravado, estás a ver? Tipo, muitas das vezes é gravado. Tipo, exato. Eu acho, mano, que hoje em dia, mesmo na América, pá, uma pessoa não vive lá, tipo, isto é mais como uma suposição. Não vou estar aqui a afirmar nada, porque infelizmente nunca visitei esse país. Mas, por exemplo, eu acho que tu consegues ver que, se pensares bem, o racismo se calhar já esteve muito mais presente no dia-a-dia das pessoas. Simplesmente hoje em dia é mais partilhado, estás a ver? E se calhar há uma indignação maior e a partir do momento que tu, por exemplo, imagina, tu se assistires aqui a um ato racista, tu podes intervir, como não intervir, o que seja, estás a ver? Mas a situação fica aqui e fica aqui, estás a ver? Agora, se tu filmares, isso vai tomar proporções completamente diferentes, estás a ver? E tu com isso vais pensar, e realmente isto aqui ainda está muito presente, mas se calhar tu gravaste esse porque, opá, dos 5 acontecimentos que ocorreram aqui na tua zona nesse dia de racismo, filmaste um. E se calhar antigamente havia 100 por dia ou 100 nesta zona, mas tu, opá, não, mano, se calhar nem tinhas acesso a isso, a dispositivos de filmagem, o que seja. Eu compreendo, eu percebo onde é que tu estás a querer chegar. Para não falar da comunicação social, não é? Eu percebo onde é que tu queres chegar e acho que faz sentido. E gosto, e atenção, e gosto do teu otimismo em relação a isso e acho que é preciso, porque atenção, eu também não estou aqui com uma atitude derrotista, eu acho que se tem que continuar a lutar contra isso. Ou seja, eu só quero acreditar nisto. Sim, eu estou pessimista em relação a essa posição que estavas a ter, ou seja, é isso que estavas a dizer. Era bom e eu espero bem que seja assim, mas não acho que seja bem assim. Mas exatamente por causa disso, é que é preciso continuar a lutar, não é do género isto é uma batalha perdida e vamos cagar nisto. Não, é preciso continuar. Mas claramente quando eu digo que com a nossa geração vai mudar, não é 100%. Claro que vai existir sempre, como vai existir sempre terroristas, por exemplo, mano. Tipo, é uma coisa que também percebo, não tem justificação, mas... Eu percebo perfeitamente o que é que estás a dizer, sim. E acho que foi. Não, era o que era o que eu estava a dizer, o que estavas a dizer depois, no fim, vai existir sempre. Tipo, eu não é ser derrotista, mas temos de ter noção que vai existir sempre racismo e acabou a conversa. O que temos que fazer para isso é fazer disso. Sana, acabou, pronto. Acabou, não sei se querias falar. Não sei se querias falar, mas não sei se acabou. Mas, opa. Não, mas eu acho mesmo que vai dizer sempre, porque lá está, tem a ver com a educação e depois tem a ver com muitas coisas. É demasiado complexo para ser resolvido assim tão simples, tão simplesmente. Mas não é simples, é super complexo. Exato, mas a solução é mesmo essa, pá, é fazer isto, é ver isto, porque lá está, até que ponto é muito mal ter racistas em silêncio, mas pá, se eles estiverem em silêncio e não influenciarem e saberem ou tentarem não influenciar as suas ações segundo o racismo deles, ou terem noção social, conseguir social, chegar a um ponto de conseguir privá-los de fazer o que quer que seja de teor racista, opa. O problema são as atitudes que podem ser derivadas do racismo dessas pessoas que não se percebem publicamente. Ora, daí o que eu estava a dizer do voto, por exemplo. Um racista até pode não ter uma única atitude racista na sua vida, no entanto, se calhar vota naqueles que perpetuam esse preconceito.
ou não vai votar naqueles que Mas querem são acabar com minoria, isso. bro. É aquela cena. Tá Sim, bem, cada vez mas vão ser menos, pela o lógica. Chega também era uma minoria e cada vez está a Mas crescer mais. vamos falar disso, que isso aí eu vou diretamente Mas, à Assembleia, vou falar mas, com é, mas é aí que eu estou é isso que eu estou a querer chegar, percebes? Não são assim tão poucas pessoas e podem crescer. É esse o Mas problema. isso aí do Chega é Aí outra está me tirando, mano. Não, Sim, essa estou a dizer o Chega é porque é o exemplo mais corrente que nós temos em Exato. Portugal. E aplica-se. Sim. Guilherme, queres opinar? Então, Não. Honestamente, o João disse que acabou, pá, olha. era isso que eu ia dizer. Pá, acho que, tal como o exemplo que nós demos há bocado, que nós falamos sobre o facto das pessoas conhecerem pessoas de outras raças, outros tipo backgrounds, que têm uma experiência de vida diferente, eu acho que é muito por aí. Eu vi uma vez um documentário que era sobre um fulano nos Estados Unidos, tinha de ser americano, não é? Que ele era membro, era neonazi, e ele disse que o que mudou a maneira dele de ver foi, por exemplo, ele trabalhava com preto e dava-se bem com ele e pensava, pronto, se eles são todos iguais, são todos filhos da puta, mas este aqui, pá, é um gajo fixe. Tal, e o caralho. Depois, por exemplo, começou a ir a uma loja e o gajo que trabalhava lá também era, por exemplo, indiano, o que quer que seja. E opá, pronto, realmente, se toda a gente não é branca, opá, é filho da puta e tal, mas estes dois até se safam. E começou a ver que, tal como estes dois, como estes três, como estes quatro, havia milhares de pessoas assim, que simplesmente eram pessoas absolutamente normais. E que se calhar as pessoas que ele tinha preconceito com e que ele via como tipo os representantes de todas as outras raças, o que quer que seja, eram uma pequena minoria. E provém muito daí. E outra coisa que eu também queria dizer é que o racismo, eventualmente, eu acho que vai acabar. Porquê? Porque com a globalização do mundo, lá está, não é esta geração, não é na próxima, não é depois. Eventualmente as pessoas vão parecer tipo, ter todas o mesmo tom de pele, vão ter todas características muito semelhantes. Mas eu acho que isso é uma evolução que ainda Já demora uns... estás a falar, milhões, mano, isso. Mas nós não Já, dissemos que ia ser demora em 100 Mano, anos. Dissemos que a maneira, a racismo maneira. vai Nós, acabar. tu disseste. Não queiras Eu acho incluir toda a que- gente. Eu ia dizer o mesmo que o João está a dizer. Eu acho que a humanidade acaba antes de chegarmos a esse ponto. Esperamos que sim. Espera, não. Então, pá. Não, foi Pessoal, sincero, homem. acho que Não, estamos foi bom. falados. Isto é um tema que... E se aparecerem aliens, Pá. vão começar a haver racismo com aliens. Mano, isto está tudo fodido. É que depois Os vem. aliens a vir aqui roubar os nossos empregos, filhos da puta. Isto é um tema que podemos continuar a falar durante horas e íamos sempre ter algo por onde pegar, mas pronto, acho que conseguimos minimamente deixar aqui alguns pontos importantes. Por isso, pá, já sabem, continuem a acompanhar-nos. Espero que tenham gostado. Não sei se mais alguém tem algo a dizer. Parece que não. Já. Até à próxima, pessoal. Pessoal, até à próxima. Ok, Um grande bom. abraço. Oh. Perdão.